Boa tarde, meus irmãos. Aqui estamos para dar início à nossa palestra virtual dessa tarde de quarta-feira. Vamos iniciar com a leitura do livro Minutos com Chico Xavier. Parentesco. Ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. A justiça divina preside a formação de nossa parentela. Essa é a explicação de Emmanuel, guia orientador de Chico Xavier. Ninguém que partilhe de nossa experiência na família, que nos seja alguém desconhecido, ao longo de nossas múltiplas vivências, ao longo da eternidade. Isso percebeu o poeta Álvaro Martins. Não guardes antipatias. Paz é luz na vida sã. Inimigo de hoje em dia, parente nosso amanhã. O lar é o palco de muitos reencontros. Reencontros de almas abnegadas que nos foram amigas benfeitoras em outras épocas. Reencontro de almas cuja convivência se revela difícil, porque restaram conflitos de outros tempos, pedindo solução no presente. Os parentes difíceis são os credores do amor que ontem não soubemos lhes dar. Eles retornam ao nosso lar na condição de filhos rebeldes, cônjuges desorientados, pais autoritários, irmãos agressivos. Não deserte de suas responsabilidades dentro da família, sob pena de perder a oportunidade que Jesus lhe concedeu para reconciliar-se com seus desafetos. A separação pode ser uma saída de emergência, mas nunca a primeira porta pela qual devemos entrar. Ninguém ascende ao topo da montanha se ainda estiver acorrentado no vale da discórdia. A qualquer compromisso adiado, sem justa razão, serão computados juros de mora e correção monetária. E agora, meus irmãos, vamos à nossa prece inicial. Vamos fechar os olhos, entrar em sintonia em cada ambiente onde estivermos, sabedores que estamos sendo acompanhados e agraciados pela espiritualidade maior. E nesse momento, vamos agradecer a oportunidade de podermos estar aqui e ouvirmos a esta palestra, que nada mais é do que mais um aprendizado para vivenciarmos na nossa vida. Vamos agora à nossa oração. Amado Mestre Jesus, aqui estamos iniciando mais um trabalho edificante, que é a nossa palestra virtual. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está nesse momento junto conosco e todos aqueles que por qualquer motivo não puderem estar. Cada palavra que fomos ouvir do nosso ou nossa palestrante. Cada gesto que tenhamos em favor de nosso melhoramento. Nos ensina, Senhor, a ser sempre humilde, não nos deixando desistir desse trabalho tão maravilhoso que é o nosso caminhar no canteiro da fraternidade. Nos fortaleça, Senhor, sempre, para que possamos prosseguir e agradecer a oportunidade que nos é dada. E é dessa forma que estamos aqui, passando a palavra para que possamos ouvir a nossa palestra, que possa estar sendo acompanhada, com certeza está, pela espiritualidade maior. Graças, Senhor, te dou. Passando a palavra para o palestrante. Olá, meus irmãos, muito boa tarde.
Sejam todos bem-vindos, que nosso Jesus nos abençoe nessa tarde de aprendizado, de conhecimento, troca aqui de informações, tá? E eu apenas como um mediador, trazendo aqui as palavras que foram trazidas, foram retiradas do livro que a gente vai abordar, Renovando Atitudes, de Francisco dos Santos. Deixa eu só confirmar aqui. Do espírito de Hamed, né? Esse espírito eu lembro, mas o nome do autor agora me faltou. Estou abrindo aqui para a gente já lembrar que vamos ver aqui, Francisco do Espírito Santo Neto. Então esse médium, né, como já comentou na última oportunidade, ele já vem estudando, né, se preparou durante 20 anos para poder fazer esse livro, entre outros, e agraciou aí com mensagens que foram retiradas do Evangelho segundo o Espiritismo. São uma espécie de desdobramento da mensagem do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título que cabe explorar hoje são Vínculos Familiares, que tem a ver com o capítulo 4, item 18, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o título, deixa-me ver aqui, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo, os laços de famílias fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Então vamos trabalhar esse tema aqui nessa tarde. Então o tema ele vem abordar os vínculos familiares e com base, né, na doutrina espírita, no espiritismo, a gente percebe que, né, e reforçado pelo texto, que são laços, né, permanentes, são laços eternos. A aproximação de pessoas para constituir uma família, né, ou uma amizade ou algo do tipo, elas são, digamos assim, forte o suficiente para resistir a uma existência. Aqueles vínculos que não resistem a uma existência porque de algum motivo ela foi baseada mais voltados aí aos laços materiais. E o texto ele traz justamente essa diferença, reforçando que os laços eternos, os laços fortes, são realmente entre pessoas que possuem mesmas inclinações, os mesmos pensamentos, os mesmos objetivos, e esses laços eles são constituídos muitas vezes no plano espiritual, reforçados aqui enquanto encarnados, que aí justamente é o que a gente está abordando aqui, né, esses laços aqui enquanto encarnados, mas a gente também está trazendo essa visão do mundo espiritual, né, do plano espiritual. Então, essas famílias se reúnem, né, esses laços por algum motivo materialmente aqui se quebram, mas há uma conexão, há uma continuidade no plano espiritual. Então não devemos ficar, claro, a saudade tem, a vontade de estar perto, mas a gente tem que ter aquela força, aquela certeza de que logo em breve nós nos encontraremos. E muitas das vezes, como o texto, na verdade o Evangelho segundo o Espiritismo comentou, quando há essa separação, muitas das vezes o amigo, né, que está no lado espiritual está velando por nós aqui do lado encarnado, enquanto encarnado. E a mesma coisa acontece em via contrária. A gente também, quando tiver alguém que esteja no plano espiritual, a gente pode também orar por essa pessoa e com certeza trará boas energias para esse irmão. Então a gente tem que ter essa certeza, né,
na doutrina espírita, primeiramente da pluralidade das existências, da eternidade da vida, da alma, do espírito, né? A gente está aqui passando por uma fase transitória para poder evoluir, para poder reparar os erros que a gente cometeu em existências passadas e até mesmo alguns erros com esses familiares. Esses familiares vêm, estamos no ciclo familiar deles para justamente a gente trabalhar melhor essas reparações, esses erros e em outras situações, que é o que a gente está abordando, ampliar, aumentar, né? Para quê? Para que a gente evolua junto, né? O objetivo final é sempre evoluir, né? Melhorar, crescer. Então, quando se unem 2, 3 pessoas, uma família, todas aí em comunhão de pensamentos, em comunhão de ações e inclinações, a tendência é que elas se ajudem, um cresça, né, ajudando o outro. E aí o texto já traz também os pontos divergentes desse planejamento evolutivo, digamos assim, que são os problemas, né, entre os familiares, os problemas entre uma comunhão entre duas pessoas, os problemas entre que a gente visualiza muito na nossa sociedade. Primeiramente, ele fala da questão da posse, né? A gente não é, ninguém é posse de ninguém. E aí a gente vai ter uma ampla exemplos desse acontecimento no nosso dia a dia, né? Marido que se acha em posse da mulher e aí agride a mulher e faz agressões verbais e físicas à mulher. É mulher também que sente posse sobre o marido e aí acaba imprimindo algumas vontades, né, sobre o seu cônjuge. Também os pais sobre os seus filhos, né, tem uma responsabilidade sim, né, com os filhos, mas a gente tem que sempre lembrar de sair desse sentimento de posse, né? Porque posse a gente não tem. E se realmente cultivar esse sentimento, vai acabar tendo uma frustração lá na frente quando realmente não puder mais ter essa posse. Então, uma das coisas ele comenta disso para separar, né, muito bem esses sentimentos, para que não se confunda uma coisa saudável com uma coisa, né, já doentia, que seria aí essa questão da posse, do impositivo, da exigência, das condições, das cobranças. E outros pontos também que ele traz são as aproximações aí com algum tipo de interesse material, seja por uma pessoa que se aproxima de outra por possuir posses ou possuir uma posição na sociedade destacada. Então não há amor numa relação como essa, né? Pode-se até depois criar esse amor, mas durante a aproximação não há, ou então até talvez haja de um lado. Então, e é esse sentimento do amor que faz justamente essa relação ser duradoura após o desencarne, né? Senão, cada um vai para o seu lado também, até mesmo no plano espiritual. Enquanto que normalmente a ideia, digamos assim, é que se reencontrem no plano espiritual esses familiares, para justamente comemorar, digamos assim, a volta ao plano espiritual, ao reencontro, a troca de experiências e a própria evolução, né? Que é o que a gente está batendo muito na tecla aqui, que tudo isso é por conta da evolução, tá? A gente se reúne com pessoas para evoluir. Então, a agregação, né? O vínculo familiar, não baseado com base no amor, com base na felicidade, e sim no interesse, né, no orgulho, na posição
enquanto a sociedade. Então a gente percebe que o autor comenta que essas relações, esses vínculos, eles não são duradouros, eles não evoluem, né? Eles não crescem. E no momento que há uma separação, né, do corpo material, não há essa continuidade no plano espiritual. Então a gente tem que ter cuidado do nosso lado, a gente observar, né? Observar nossas reações, as nossas reais intenções para com os nossos companheiros, os nossos familiares, e buscar realmente sentimentos positivos, sentimentos favoráveis, né, construtivos, em busca aí de uma evolução tanto da nossa parte, também quanto da pessoa que a gente aí, os nossos familiares, né, os familiares que a gente pode com certeza contribuir para a evolução. Bem, e basicamente ele gira em torno desse pensamento, né, o texto. E a gente tem que observar realmente se a gente não está, digamos assim, dentro da nossa família com aquele sentimento doentio, né? De eu estou me sacrificando por você, eu quero que você também se sacrifique por mim. Isso não é saudável. Se você quer fazer alguma coisa, você tem que fazer do fundo do coração, né? Então a gente tem que observar isso. E quanto ao Evangelho, ele também comenta esses laços mais pautados aí a questão da existência, né? Eu quero dizer, da permanência, da continuidade desses laços, né? Da força que esses laços têm depois, né, de desencarnados. Então a gente tem que observar, né? Nos observarmos para que a gente possa construir um sentimento construtivo, um sentimento bom para todos, né, os familiares. Óbvio que a gente está numa família, a gente tem ali aquele familiar que está justamente na família, né? Conheço um ditado que a gente não está na família que a gente quer, sim na família que a gente precisa, né? Precisa para evoluir. Então fica aí essa última mensagem, né, para a gente poder sempre relembrar, sempre reforçar, né, que a gente está na família que a gente precisa para evoluir. E com isso a gente realmente fazer o melhor que a gente pode fazer por essa família e por nós mesmos. Então, meus irmãos, agradeço a oportunidade, apesar de certamente uma palestra um pouco curta, mas fica o pensamento no geral para a gente poder abrir os olhos, fica o convite também para poder assistir, ler o texto, né? E aí a gente buscar sempre bons pensamentos, construir de forma produtiva aí a nossa evolução junto com nossos familiares. Que Jesus nos abençoe, nos dê paz, muita saúde. E agora, amados irmãos, só gratidão. Gratidão por estarmos aqui firmes. Gratidão pela nossa esperança de dias melhores. Gratidão por essa palestra edificante, que faz com que a gente comece a analisar como está a nossa vida com nossos familiares. Gratidão sempre, Pai, àqueles que estão sempre presentes nas nossas vidas. Gratidão pelos espíritos amigos que estão sempre do nosso lado. Gratidão a mim, gratidão a você, gratidão a todos nós. Gratidão ao nosso Pai Maior. Gratidão pela oportunidade da reencarnação. E é dessa forma, vamos encerrar mais uma palestra de hoje. Que possamos ter um final de tarde leve,
com muito amor no nosso coração. E uma noite tranquila, um sono reparador. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz.